A semana do Galo começou com treinamento agora hoje, né, pela manhã, e o técnico Barba Domingues nos ajustes finais para o retorno aos jogos, e aí depois virá a maratona. Teve essa parada aí de 50 dias para a Copa do Mundo, depois aí é jogo atrás de jogo, como a gente já é acostumado no futebol brasileiro. O Galo volta daqui praticamente a uma semana, né? Na outra terça-feira, dia 21, contra o Bahia, a Arena MRV, o jogo às 7h30 da noite. É a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Cirilo, teve o adiamento do retorno dos equatorianos, que disputaram a Copa do Mundo. Eles ganharam alguns dias de folga, voltariam hoje, mas houve aí um acordo, uma conversa entre os atletas e a diretoria, e eles só voltam agora quarta-feira, que vai ser o dia do jogo treino do Galo, o último teste da equipe antes deste retorno. O Galo vai receber o Betim na quarta-feira às 9h30 da manhã, uma atividade totalmente fechada para a imprensa, para a torcida na cidade do Galo. Para esse jogo treino, como eles vão se apresentar nesse dia, não estarão presentes no jogo treino, e aí é uma situação que o Barba vai ter que administrar, porque ele está podendo, nesse período, né, Cirilo, fazer aí ajustes importantes no time, mas o Alan Franco, que é um titular absoluto, era assim até a Copa do Mundo, e não acredito que vai mudar a situação dele no Galo. O Alan Franco, o próprio Minda, né, que vinha sendo titular também, não estão podendo participar dessas atividades táticas nesse período. O Preciado é o outro que volta, o lateral direito também, que estava na Copa do Mundo. E aí, ô Cirilo, o Atlético teve oficialmente a saída do Júnior Alonso, ele esteve aqui no fim da última semana. Hoje o Atlanta United, aí da MLS dos Estados Unidos, anunciou oficialmente o Júnior Alonso com um contrato até o meio de 2029. É um contrato bom aí para o Júnior Alonso. Eles cometeram só uma gafe, né, Cirilo? Você acompanhou o vídeo. O primeiro lance postado pelo Atlanta United, eles colocaram que era o Júnior Alonso. Vou falar baixinho aqui, era o Michael, viu, Cirilo? Era o volante do Galo, não o zagueiro que eles contrataram. Faltou um pouquinho de conhecimento do social media, né, Cláudio Rezende? Aí anunciaram, mas tá lá, o Júnior Alonso vai ter aí esse período importante para ele, né? Até quase a próxima Copa do Mundo. Ele tem pretensões de jogar mais uma Copa pela seleção do Paraguai. O Galo contratou o Léo Duarte, zagueiro, para o setor. Sai o Alonso, volta, né? Chega o Léo Duarte. E eu pude apurar, Cirilo, porque começaram algumas especulações de um jogador que esteve aí na Copa do Mundo, com a seleção colombiana. Ele é o Juan Quintero, meio-campista, que é do River Plate da Argentina. Ele tá querendo sair, porque tá jogando pouco por lá, quer mais minutos, e alguns clubes brasileiros, ele foi oferecido a alguns clubes e também alguns clubes de outros países, mas pelo que eu apurei no Atlético, Cirilo, é que o Galo não tem interesse, não está na mesa, não tem esse nome na mesa, o Juan Quintero, jogador colombiano que já teve muitos problemas extra-campo e que tem dificuldades, né, com peso também durante a sua carreira, Cirilo. Com certeza, Cláudio. O Juan Quintero já é um meia de 33 anos também, né? O Edu, vamos lá. Como é que você tá enxergando, cara, o Atlético nessa última semana para se reapresentar? O que o torcedor tá podendo esperar para esse retorno do futebol na próxima semana pro Atlético, hein, Edu? Cirilo, uma melhora coletiva, tática da equipe, um melhor entendimento dos atletas a respeito da ideia de jogo do Barba, um melhor entendimento do Barba quanto à característica de alguns atletas, porque novidade mesmo de reforços, de qualificação de elenco, não teve. Você teve a contratação de um zagueiro e nada mais. Então, assim, é a melhora. A expectativa do torcedor, a minha expectativa também, é que esse período de treino, de descanso, tenha valido a pena para o Barba conseguir fazer esse time entregar mais. E eu vejo o Atlético como um coadjuvante nas competições, não como um protagonista. E o que o coadjuvante busca? Ele busca ali uma classificação à Copa Libertadores no Campeonato Brasileiro, e ele busca chegar o mais longe possível nos mata-matas. Talvez na Sul-Americana o Atlético seja mais protagonista do que coadjuvante, muito em função dos adversários. Na Copa do Brasil não, no Campeonato Brasileiro também não, até porque começou mal o Campeonato Brasileiro. Mas eu não estou falando aqui nenhuma novidade. O próprio Atlético, a própria diretoria do Atlético, Pedro Daniel, Paulo Brax, tem falado constantemente nas entrevistas que o objetivo do clube é voltar à Copa Libertadores. Estão certos, vocês não podem vender algo que não tem como entregar para o torcedor, e é bom que o torcedor também entenda, né? Porque quando
a diretoria do clube vem, promete algo que não pode entregar, reclamam. Quando vem e promete algo que está dentro da realidade, reclamam também. Então, cara, assim, o objetivo do Atlético é voltar para a Libertadores? Então vamos cobrar para que o Atlético jogue o futebol suficiente para voltar à Copa Libertadores, e precisa voltar na próxima temporada. Se der para beliscar algum título, e aí eu entendo, nas Copas, melhor ainda, aí é um bônus. Para fechar, Cláudio. Vamos lá, Cirilo, uma promoção inédita que o Atlético está fazendo, muito legal essa, né? Para levar o torcedor que ainda não foi à Arena MRV. Promoção, atenção, você que não foi à Arena MRV ainda, vai ter que cadastrar num programa sócio, Galo na V, pode ser o Galo na V da Massa, que não tem mensalidade. E aí, depois disso, faz também o cadastro facial antes da sexta-feira agora, porque vai começar sexta-feira, 9 da manhã, a venda de ingressos para o jogo Galo e Bahia. De 9 da manhã de sexta até 9 da manhã de sábado, 24 horas. Aí esse prazo é importante. O torcedor tem que tentar o ingresso, porque serão 5.000 disponibilizados para a torcida atleticana. É a promoção chamada Galo para Todos. E torcer para o Galo na Arena MRV pela primeira vez. Não tem preço para trazer torcedor que ainda não conhece a nova casa do Galo, viu, Cirilo? Ótimo, Cláudio, e é de fato uma ação elogiável. Eu penso assim, Edu, toda ação para reaproximar o torcedor, sobretudo esse torcedor que está bastante distante, o cara que não vai ao estádio há muito tempo, o cara que às vezes por questões financeiras não consegue estar no estádio. Todas as ações para fazer com que esse cara esteja perto justificam a existência de um clube de futebol. Você não tenha dúvida, é uma ação espetacular do Atlético. E assim, eu acho que os clubes, e aí é o Atlético e todos os outros, mas no nosso caso, Atlético, Cruzeiro, próprio América, eles precisam pensar nas crianças, cara. Porque estádio é hábito. Eu criei o hábito de ir ao estádio porque eu fui muito ao estádio quando eu era criança. Criança, adolescência, juventude. Sempre ao estádio, porque lá atrás, quando eu era criança, eu ia ao Mineirão. Então, se você começa a fazer promoções, principalmente para as crianças, o pai comprou o ingresso, leva o filho. O pai comprou o ingresso para 2 jogos, ele leva o filho em 1. Porque Atlético, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, eles precisam fazer com que as crianças criem o hábito de ir ao estádio, porque eles vão ser os torcedores ali da frente do futuro. Porque, Cirilo, eu tenho visto cada vez menos crianças nos estádios, porque os ingressos são caros, o cara tem dinheiro para comprar o dele. Às vezes ele é sócio, ele tem o ingresso dele, não tem o do filho. E outra, a criançada está querendo ficar muito em casa. A criançada quer ficar jogando videogame, acompanhando uma partida de um clube europeu, e às vezes não vai ao estádio e não cria o hábito. E quando cresceu sem o hábito de ir ao estádio. Então isso que o Atlético está fazendo é maravilhoso, mas eu bato na tecla de que precisam criar artifícios, promoções para que as crianças tenham ingressos mais baratos, gratuitos, para criarem hábito de ir ao estádio. Porque lá na frente, quem vai estar sentado na arquibancada, na cadeira, virando sócio, comprando cadeira, é a criança, que hoje precisa ir ao estádio. Assino, Edu, com certeza. É isso aí. E que a gente tenha as arquibancadas dos nossos estádios tão lotadas quanto as das principais ligas que a gente vê por aí, internacionalmente falando, né? Que seja difícil, cada vez mais difícil comprar o ingresso, estar presente, porque que a turma consiga estar nos estádios. E essas ações sociais, essa intenção de reaproximação, né? Com uma carga de ingressos previamente destinada para um torcedor desse perfil. O Atlético já fez ações, inclusive, relacionadas também a baixo preço de ingresso durante jogos recentes. Isso para mim é fundamental. O clube tem que trabalhar nesse sentido realmente. E é um tremendo esforço dos clubes. Tá maluco? Porque fazer futebol hoje tá caro pra caramba, montar time bom tá caro pra caramba, pagar todos os custos dentro de um estádio, no caso do Atlético o estádio é dele, mas é muito caro, mas é fundamental que os clubes pensem nisso. Fazer com que ir ao estádio torne-se um hábito pro torcedor, porque senão ali na frente, meu amigo, é cada vez menos.